Finalmente, Afsana não conseguiu segurar mais e confrontou Tariku. Sem rodeios, disse que acreditava que Uzma estava tendo um caso com Nazmul e que o bebê que Uzma carregava não era de Tariku, mas sim de Nazmul. Nazmul também negou, alegando que Afsana estava apenas inventando tudo. Sem nenhuma prova concreta, Afsana não teve alternativa a não ser recuar, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado. Oi, pessoal! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, a gente vai contar uma história verdadeira e super impactante, que vai te deixar de queixo caído. Essa vem diretamente de Bogra, na divisão de Rajali, no norte de Bangladesh, e envolve uma família que, até então, era vista como a perfeição. Rica, respeitada e com uma imagem impecável. Mas, tudo desmoronou quando a comunidade descobriu um comportamento completamente inacreditável de um cunhado, que se envolveu com a esposa de seu próprio irmão. O que aconteceu nesse caso tão bizarro? Vamos contar tudo com detalhes e analisar essa história para você entender o que rolou. Fica aí, porque você não vai querer perder essa trama cheia de reviravoltas. Antes de a gente se aprofundar na história, não esquece de dar aquele like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Agora, bora pro que interessa. A história começa com um cara chamado Tariku, que nasceu em 1990 na cidade de Bogra, que fica na região de Rajali, no norte de Bangladesh. Para quem não conhece, Bogra é uma cidade pequena, mas cheia de vida, com uma pegada bem rural. A economia lá gira em torno da agricultura. Arroz, trigo, milho e vegetais são as principais culturas. Além disso, a cidade tem uma boa indústria de alimentos processados, têxteis e artesanato, que ajudam a sustentar a economia local. Os pais de Tariku já faleceram, e ele mora na casa que deixaram, junto com seus 2 irmãos mais novos. A casa até que não é grande, mas eles têm sorte, porque o pai deixou uma boa quantidade de terra, que eles tocam com a ajuda de alguns trabalhadores. O irmão mais velho de Tariku, o Nazmul, ainda está na faculdade, estudando administração de empresas. Ele é um cara tranquilo, bem obediente, e tem uma admiração enorme pelo Tariku, principalmente porque, depois da morte do pai, ele assumiu o papel de chefe da família. Tem também a irmã mais nova, a Afsana. Ela ainda está no ensino médio, mas é uma menina super dedicada. Além de estudar, ela cuida da casa, cozinha para os irmãos e mantém tudo arrumado. Dá pra ver que o Tariku é um cara simples, esforçado, responsável e que tem uma grande preocupação em cuidar dos irmãos enquanto puder. No quesito estudo, Tariku não deixa a peteca cair. Durante a faculdade, ele conheceu uma mulher linda chamada Uzma. Os dois se deram bem de cara e se formaram juntos, o que fez tudo parecer perfeito. Não demorou muito e começaram a namorar. Agora, o Tariku é um cara comum em muitos aspectos, mas tem um problema de saúde que complica um pouco a vida dele. Quando era mais novo, sofreu um acidente grave que exigiu semanas de tratamento. E, até hoje, ele sente as consequências dessa lesão, principalmente em relação à fertilidade. Os médicos disseram que ele ainda pode ter filhos, mas precisa seguir um tratamento contínuo e algumas restrições alimentares. Apesar de tudo isso, Tariku foi bem honesto com a Uzma sobre a sua condição. E, surpreendentemente, ela não se importou muito. Eles se casaram em dezembro de 2019, ambos com 29 anos, e o futuro parecia bem promissor. Após o casamento, a Uzma foi morar com Tariku e suas 2 irmãs mais novas na casa da família. Mas o Tariku não era do tipo que ia ficar sentado esperando a grana da fazenda. Ele queria mais, e abriu uma empresa de artesanato, com o objetivo de ajudar a comunidade local. A empresa não ficava longe de casa, uns 10 quilômetros. Como Tariku queria que a Uzma ficasse mais perto, principalmente quando ele precisasse viajar, ela decidiu deixar o emprego que tinha como representante de atendimento ao cliente numa concessionária de automóveis para ficar em casa e ajudar. Mas essa decisão acabaria sendo o começo de um grande conflito entre Uzma e Afsana, a cunhada. De acordo com os vizinhos,
As coisas começaram a complicar logo depois do casamento, mais ou menos algumas semanas depois. Os embates entre Uzma e Afsana começaram a ficar frequentes, com discussões altas e ofensas. Não demorou muito para que Afsana começasse a nutrir uma antipatia enorme por Uzma. Ela acusava Uzma de ser uma garimpeira, dizendo que ela só queria o dinheiro de Tariku e estava tentando controlar a herança dos pais falecidos. Chegou a afirmar que Uzma tinha aceitado se casar com Tariku sabendo que ele não poderia ter filhos, o que foi um verdadeiro golpe no ego de Tariku. Mas não era só sobre dinheiro. Afsana também não poupava críticas às habilidades domésticas de Uzma. Ela a chamava de preguiçosa, dizendo que ela não sabia lavar as roupas direito e que era super negligente quando o assunto era a limpeza da casa. Já Uzma achava que Afsana era obcecada por limpeza. Toda vez que ela varria o chão, Afsana ia lá, refazia o trabalho e reclamava que não estava bom o suficiente. No começo, Uzma tentava ignorar tudo isso e contava para Tariku. Mas com o tempo, ela não conseguia mais ficar calada e começou a se defender. A tensão foi aumentando e Tariku ficou no meio da situação, sem saber quem apoiar. As coisas chegaram a um ponto crítico quando Uzma se cansou e foi embora para a casa dos pais. Tariku foi atrás dela, pedindo paciência e sugerindo que ela tentasse tolerar Afsana, que ainda era jovem e tinha suas atitudes meio infantis. Em um momento, Uzma sugeriu que eles se mudassem e vivessem separados de Afsana, mas Tariku não achou que fosse a melhor solução. Ele explicou que o pai deles sempre ressaltava a importância de cuidar dos irmãos mais novos, e que isso era um dever dele, pelo menos por enquanto. Mesmo com as tentativas de mediação de Tariku, a situação só piorava. As brigas entre Uzma e Afsana estavam ficando insuportáveis. Afsana passava o tempo fofocando com os vizinhos, chamando Uzma de ingrata e impossível de conviver, enquanto Uzma também se afastava, desabafando com seus amigos sobre como Afsana era problemática e sempre arranjava um motivo para criar confusão. A coisa foi saindo do controle rapidinho, e as duas se afastaram cada vez mais, com muito ressentimento de ambas as partes. 4 meses após o casamento, Uzma e Tariku ainda não tinham conseguido engravidar, e durante um exame de rotina no programa de fertilidade, o médico trouxe uma notícia difícil. Ele disse que seria complicado para Uzma engravidar, principalmente porque Tariku não havia feito nenhum progresso no tratamento da sua fertilidade. Já tinham consultado 5 médicos diferentes e tentado várias terapias, mas nada parecia dar certo. Foi então que uma ideia meio maluca e inesperada surgiu na cabeça de Tariku, algo que mudaria tudo. Na tentativa de resolver o problema, Tariku fez uma sugestão bem chocante. Ele pediu para o irmão mais novo, Nazmu, dormir com Uzma para que ela pudesse engravidar. Obviamente, Uzma ficou em choque e não sabia como reagir. Os dois passaram dias discutindo a proposta, até que, depois de muito bate-boca, Uzma, com muita relutância, acabou concordando. Tariku então decidiu conversar com Nazmu sobre o plano. Certa noite, depois das aulas de Nazmu, Tariku o chamou para conversar sobre o que tinha em mente. Ele perguntou se o irmão estaria disposto a ajudar Uzma a engravidar. Nazmu ficou chocado, pois nunca tinha imaginado algo assim, mas Tariku foi convencendo, dizendo que Uzma estava disposta e que só precisava seguir em frente. A única condição era que isso deveria ser mantido em segredo, principalmente de Afsana, que não poderia descobrir de jeito nenhum, para evitar um escândalo. Nazmu não estava exatamente empolgado com a ideia, mas depois de muita insistência, os 3 concordaram em manter o segredo entre eles. Em abril de 2019, Afsana estava voltando do mercado em uma tarde tranquila, quando viu Uzma saindo do quarto de Nazmu. Não demorou para que ela perguntasse, desconfiada, o que você estava fazendo no quarto do meu irmão? Uzma, rápida na resposta, disse, eu estava só entregando o leite que Nazmu pediu mais cedo. Naquele momento, Nazmu estava sentado na cama no quarto, e embora Afsana tivesse ficado com um pressentimento estranho, ela tentou não dar muita atenção e seguiu em frente. Mas, aos poucos, essas pequenas situações começaram a acumular. Certa noite, por exemplo, Afsana percebeu que Tariku estava assistindo TV na sala até altas horas da madrugada,
enquanto Nazmul saía do quarto acompanhado de Uzma. Quando Afsana tentou questionar o irmão, Tariku rapidamente interveio, a impedindo de dizer mais qualquer coisa e levando Nazmul de volta para o quarto. A partir daí, Afsana começou a ligar os pontos. Aqueles episódios estranhos estavam realmente começando a incomodá-la, e as dúvidas em sua cabeça só aumentavam. Foi então que Afsana decidiu conversar com um vizinho, compartilhando suas suspeitas sobre a relação de Uzma com Nazmul. Ela falou sobre como sempre via Uzma no quarto de Nazmul ou saindo de lá, e o que mais a confunia era o fato de que, em muitos desses momentos, Tariku também estava por perto. Afsana não entendia como seu marido não percebia nada de estranho ou como ele parecia não se importar com aquilo. O vizinho, no entanto, ignorou suas preocupações e sugeriu que talvez ela estivesse vendo coisas erradas ou que estava precisando de óculos. Aquela resposta fez Afsana duvidar de si mesma, mas lá no fundo, ela ainda sentia que algo estava fora de lugar. Em agosto de 2019, Tariku e Uzma anunciaram que estavam esperando um bebê. Uzma estava grávida de 3 meses. A notícia deixou todos felizes, até Afsana, que, no fundo, não conseguiu evitar pensar: uau, meu irmão realmente se mostrou fértil, afinal. Mas, apesar de ficar feliz, ela ainda tinha suas dúvidas. Decidiu então visitar o médico de Tariku, aquele com quem ele sempre se consultava, para perguntar sobre a fertilidade dele. O médico confirmou que a condição de Tariku não tinha mudado, mas, se Uzma realmente estivesse grávida, aquilo seria um verdadeiro milagre. Ele ainda disse que, no fim das contas, nada é impossível para o que o Criador deseja. Mas isso só fez Afsana ficar mais convicta de que algo estava errado. Ela passou a acreditar com mais certeza que havia algo entre Uzma e Nazmul, e suas suspeitas começaram a parecer verdadeiras. Finalmente, Afsana não conseguiu segurar mais e confrontou Tariku. Sem rodeios, disse que acreditava que Uzma estava tendo um caso com Nazmul e que o bebê que Uzma carregava não era de Tariku, mas sim de Nazmul. Tariku imediatamente rejeitou as acusações, dizendo que ela estava exagerando. Nazmul também negou, alegando que Afsana estava apenas inventando tudo. Sem nenhuma prova concreta, Afsana não teve alternativa a não ser recuar, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado. Com o tempo, Afsana continuou a confrontar Uzma discretamente, acusando-a de estar envolvida com Nazmul. Mas sempre que isso acontecia, Uzma negava tudo, enquanto Nazmul ficava calado, se escondendo no quarto. Afsana, desesperada por respostas, começou a sair à noite com o celular, tentando flagrar alguma coisa. Ela estava determinada a tirar fotos ou gravar algo que pudesse provar suas suspeitas. Mas, por mais que tentasse, não acontecia nada. A gravidez de Uzma acabou sendo o ponto final nessa história e, por um tempo, a vida na casa voltou à rotina, ou pelo menos, o mais normal possível. Afsana, no entanto, não desistiu da sua busca pela verdade. Ela percebeu que Tariku e Nazmul estavam sempre conversando em segredo, em portas fechadas. Isso a fez ainda mais desconfiada. Um dia, ela decidiu dar uma olhada no celular do irmão e encontrou uma mensagem antiga do número de Tariku. A mensagem era estranha, parecia uma nota codificada, o que fez Afsana pensar que, na verdade, era de Nazmul, mas enviada do telefone de Tariku. Ela estava completamente dividida. Afsana amava profundamente seu irmão e não conseguia suportar a ideia de que ele estivesse sendo traído. Mas, ao mesmo tempo, queria expor o que acreditava estar acontecendo. O problema é que ela não tinha provas claras o suficiente para convencer Tariku, e a situação parecia ficar mais complicada a cada dia. Em setembro de 2019, as coisas tomaram um rumo ainda mais tenso. Nazmul sofreu um grave acidente de moto quando voltava da faculdade para casa. Ele foi levado rapidamente para o hospital, e Afsana, preocupada, começou a visitá-lo com frequência. Um domingo, no final do mês, Uzma estava em casa sozinha, grávida de 5 meses, enquanto Tariku estava no trabalho. Afsana, voltando de mais uma visita ao hospital, chegou por volta das 14 horas. Tentando ser cordial, Uzma perguntou como Nazmul estava, mas, ao invés de uma resposta amável,
Afsana explodiu. Ela começou a gritar, dizendo que Uzma não tinha o direito de fazer aquela pergunta, que não deveria se meter, e que sua preocupação não era bem-vinda. A raiva tomou conta de Afsana, que começou a atirar a louça suja pela cozinha, acusando Uzma em altos gritos, que ecoaram pela casa inteira. O barulho foi tão alto que os vizinhos começaram a perceber a confusão. Preocupados, bateram na porta, mas ninguém atendeu. A situação estava tão tensa que pediram ajuda ao líder da vizinhança, mas mesmo assim não houve resposta. Em um último esforço, alguém ligou para Tariku, mas ele não atendeu. Então, o chefe da vizinhança entrou em contato com Nazmul no hospital, que, preocupado, imediatamente tentou falar com seu irmão. Quando Tariku finalmente atendeu, Nazmul pediu que ele fosse para casa o mais rápido possível, já que os vizinhos haviam informado que algo sério estava acontecendo. Tariku correu para casa e chegou por volta das 17 horas. Ao bater na porta da frente, foi recebido pelo silêncio. O barulho e a agitação anteriores haviam dado lugar a uma calma assustadora. Ele percebeu que algo estava errado e correu para os fundos da casa, onde a janela não tinha grades de ferro. Ele forçou a janela para entrar. O que ele viu fez seu coração gelar. Afsana estava caída no chão, imóvel. Desesperado, Tariku tentou verificar se ela estava respirando, mas logo percebeu que ela não estava. Em pânico, ele procurou por Uzma e a encontrou tremendo, escondida dentro do guarda-roupa. Ele ligou para as autoridades o mais rápido possível. Enquanto esperava, Uzma, ainda em choque, começou a contar o que havia acontecido. Com lágrimas nos olhos, Uzma confessou que um grupo de homens havia invadido a casa. Ela explicou que Afsana havia tentado lutar contra eles, o que os fez ficar ainda mais agressivos, até que a atacaram. Ao ouvir isso, Tariku ficou completamente devastado, gritando e chorando, arrasado pelo horror de tudo aquilo. No entanto, antes que a polícia chegasse, Uzma fez uma confissão ainda mais surpreendente. Ela admitiu, entre soluços, que tudo o que havia acontecido fora obra dela. Ela se desculpou profundamente e disse que se arrependia de tudo. Tariku, completamente em choque e com o coração partido, mal conseguia acreditar no que acabará de ouvir. E, momentos depois, a polícia chegou, e o pesadelo de fato se tornou real. Esse foi um golpe devastador para Tariku e seu irmão mais novo, Nazmul. Eles tinham esperanças de que Uzma fosse ajudar a cuidar e orientar Afsana. Mas, ao invés disso, ela acabou com a vida da própria irmã. Mesmo sabendo que não era totalmente culpa de Uzma, eles não podiam ignorar o fato de que Afsana nunca gostou dela desde o início. Até mesmo durante o namoro, as duas sempre se desentendiam. As saídas em família geralmente terminavam em discussões, e Tariku, na sua ingenuidade, acreditava que o casamento poderia acalmar as coisas. No entanto, as brigas só pioraram. A tensão entre Uzma e Afsana aumentou, e algumas vezes chegou até a momentos de agressão física. Os vizinhos até se lembravam de ver Afsana jogando meias sujas e molhadas em Uzma depois da escola, aparentemente sem nenhum motivo claro. Nos depoimentos para os investigadores, Uzma explicou o que aconteceu naquele dia trágico. Ela contou que Afsana voltou do hospital ainda mais agitada. A primeira coisa que Afsana fez foi atirar pratos e panelas sujas nela, atingindo seu rosto. Em seguida, jogou um galão de água no ombro de Uzma e, sem avisar, pegou uma barra de ferro da cozinha e a atacou, acertando sua cabeça e a barriga de Uzma, que estava grávida. Sentindo-se totalmente encurralada e com medo pelo seu filho, Uzma, desesperada, reagiu. No meio da confusão, ela conseguiu pegar a barra de ferro das mãos de Afsana e, tomada pela raiva, começou a golpear a cunhada repetidamente, perdendo o controle até que Afsana caísse sem vida no chão. Tariku e Nazmul contaram aos investigadores sobre a complicada dinâmica familiar, incluindo a relação difícil entre Uzma e Afsana, e o arranjo incomum envolvendo Uzma e Nazmul. Essas revelações causaram um grande choque na comunidade e os vizinhos não pouparam críticas aos irmãos. O desejo de Tariku em ter um filho levou a uma série de acontecimentos trágicos. Por fim, nenhuma acusação foi feita contra Tariku ou Nazmul, mas Uzma enfrentou sérias consequências legais.
Mesmo arrependida e pedindo desculpas por suas ações, ela foi presa. Como estava grávida na época, seu julgamento foi adiado até depois do nascimento do bebê, marcado para o final de fevereiro de 2020. Durante o parto, as autoridades garantiram assistência para ela e para o bebê. Tariku foi responsável pela custódia da criança, enquanto Uzma foi levada para uma prisão especial, onde poderia continuar amamentando o filho. Mais tarde, o Tribunal de Bogra condenou Uzma a 15 anos de prisão pela agressão que resultou na morte de Afsana. Enquanto isso, Tariku e Nazmul tentaram seguir suas vidas, enfrentando as duras consequências da tragédia e refletindo sobre as escolhas que haviam feito. Que lições podemos aprender com essa história?